Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno SEB do 8º ano. Nesta aula vamos realizar a atividade Os Sentidos do Texto e Suas Intenções, da página 73. Pessoal, preste atenção, trago para vocês o gabarito aqui atrás, mas vamos refletir essas respostas, certo? Primeiro, o título e o primeiro verso do poema traduzem-se em forte sentimento de pertença à cultura africana. Marque com o X a frase que comprova essa afirmativa. Pessoal, tenho duas alternativas aí. Veja a primeira e a segunda. Tenho que ler as duas para não ter dúvida. Logo na primeira frase ele fala o seguinte: o eu lírico exalta os valores de seus antepassados e dele tem orgulho. Vejam a segunda frase para não restar dúvida. O eu lírico reconhece-se como homem negro e tem orgulho de sua origem. Pessoal, preste atenção. Ele tem orgulho, ele conta como seus antepassados, seus avós, de onde eles vieram, tudo que eles fizeram, toda a contribuição que eles trouxeram para a nossa cultura. E ele se reconhece como um homem negro, ele se empodera da história dos seus antepassados para mostrar todos os benefícios que eles trouxeram para a nossa cultura e o que eles enfrentaram para que nossa cultura seja tão rica graças à contribuição do povo africano. Vejam só, agora vamos ao segundo. Na primeira estrofe do poema, o eu lírico explica suas origens, louva seus antepassados e a tradição que fez do seu povo gente forte. Letra A quem ele louva na primeira estrofe. Então, eu vou analisar os primeiros versos ainda na primeira estrofe. E eu vou identificar quem é que ele está louvando nesses primeiros versos. Presta atenção, vou voltar para o texto. Sou negro. Meus avós foram queimados. Pessoal, presta atenção. Na primeira estrofe, o segundo verso, ele fala de quem? Dos avós. Então, a resposta na letra A é: louva seus avós. Louva seus avós. Letra B. Em que verso dessa estrofe o eu lírico reforça sua origem negra? Então, vou destacar o verso. Então, o verso é o seguinte: meus avós foram queimados pelo sol da África. Então, vou aí reescrever para responder essa questão. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Letra C. Ao louvar seus antepassados, o eu lírico faz nascer sua própria identidade. Que verso comprova essa afirmação? Então, pessoal, preste atenção. Quando ele comprova essa afirmação da sua identidade, quando ele fala o seguinte, no último verso: minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Quando ele faz esse verso aí, ele destaca a sua identidade, como é que ele nasceu. Quando ele se diz, ele foi batizado. Então, o ato de batizar é reconhecer o nascimento. Então, ele reconhece a sua identidade negra quando ele destaca esses sons, esse ritmo, esses instrumentos musicais na sua própria identidade. Letra C. Na segunda estrofe do poema, o eu lírico constrói um paralelo entre a origem de seus avós e a história de todos os negros. Letra A. Em que condição tanto os avós do eu lírico quanto o povo africano vieram para o Brasil? Comprove sua resposta com o verso da estrofe. Pessoal, todo mundo tem esse conhecimento de que os negros vieram para o Brasil para serem escravizados como mercadoria de baixo preço. Então, esse verso aí, como mercadoria de baixo preço, ele comprova a questão de que os avós desse eu lírico, assim como a maioria do povo negro veio para o Brasil como mercadoria. Eles foram vendidos como escravos. Letra B. Apesar de serem oprimidos pelo homem branco, os negros não se lamentam e firmam a própria cultura em terra brasileira. Retire o verso que comprova essa afirmação. Então, pessoal, no verso que ele fala que o avô dele fundou o maracatu, é esse verso aqui, e fundaram o primeiro maracatu. Então, esse verso destaca a contribuição para a cultura brasileira trazida, construída, desenvolvida
pelo negro. Quarto, a terceira estrofe do poema apresenta o avô do eu lírico, que não aceitou passivamente a escravidão. Letra A, em que verso isso fica evidente. Então vejam só, ele não aceitou ser escravo assim. Então ele foi e fez um verso para destacar que o avô dele não foi passivo diante dessa situação, da situação da escravidão. Então ele fala o seguinte: depois meu avô brigou com um danado nas terras de Zumbi. Então esse verbo brigou aí, ele mostra qual foi a ação. A ação não foi de submissão, foi uma ação de revolta de quem lutou contra essa situação. Vamos à letra B. O eu lírico faz referência a um personagem importante da história de libertação do povo africano nas terras brasileiras. Quem é? Então, Zumbi dos Palmares. Todo mundo sabe que Zumbi criou um quilombo, né? Um grande quilombo, onde os negros fugiam e iam para lá para se sentirem protegidos. Quinto, na quarta estrofe, o eu lírico apresenta a avó, a qual também não aceitou passivamente a escravidão. Que feito importante o eu lírico atribuiu a ela. Então, pessoal, ele fala que a avó dele também lutou numa guerra, né? Na Guerra dos Malês. Sexto, na quinta e última estrofe, o eu lírico exalta a herança deixada por seus antepassados. Letra A. Que palavras dessa estrofe simbolizam o ritmo musical trazido da África pelos ancestrais do eu lírico. Então ele fala de que ritmo? Não poderia ser outro. O samba, o batuque e o bamboleio. O que é bamboleio? O movimento do corpo. E letra B, tenho duas alternativas. Tenho que ler as duas para saber qual é a mais completa. Os ritmos e o movimento do corpo simbolizam, respectivamente, olha a primeira alternativa, a resistência do povo africano e o seu desejo de liberdade, ou o desejo de liberdade e a resistência do povo africano. Então, pessoal, olha esse ritmo, esse movimento que até hoje pertence à nossa cultura, que foi disseminado pelo povo negro enquanto escravo, enquanto o africano escravizado aqui no nosso país. Eles demonstram o quê? O desejo de liberdade. Apesar de tudo que eles passavam, eles ainda encontravam maneiras de vencer o lamento e manter a alegria, manter a esperança. Então eles tinham esse desejo, e também esse desejo se tornou a resistência do povo africano. Por quê? Porque eles conseguiram manter esses traços culturais, apesar de tudo que passaram. Então, pessoal, para a próxima aula fica a atividade contexto de produção, circulação e recepção, da página 74 e 75. E de atividade de olho no gênero, página 75, ela é bem reduzida. E a linguagem do texto, página 75 e 76, fica para outra aula, certo? Então, tentem realizar essa atividade e até a próxima aula, tá certo?